Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática. Nessa aula, então, nós vamos aprender sobre classes e ordem de um número. Eu vou pedir para vocês, se você ainda não pegou o seu material, corre lá, pega o seu livro, o seu caderno, o seu lápis, sua borracha e bora pro vídeo. Gente, então nós vamos começar a pensar aí em classes e ordem, mas antes disso a gente vai ver uma notícia muito importante, que o Museu Imperial lá na cidade do Rio de Janeiro, ele tem um acervo do país relativo ao Império Brasileiro, certo? Então ele foi inaugurado em 16 de março de 1943, faz bastante tempo, né, galera? Esse museu ele registrou um recorde de público no ano de 2015. O que é recorde, professor? Recorde é uma quantidade elevada do que ele estava acostumado a receber de pessoas, certo? Vamos ler a notícia que saiu no jornal. Então nós temos o seguinte: o Museu Imperial registra recorde histórico de visitação. O setor da educação do Museu Imperial ofereceu visitas monitoradas de 66.341 estudantes e professores das redes privadas e públicas de ensino. E os demais serviços e projetos do museu, como o espetáculo Som e Luz e a dramatização Um Sarau Imperial, receberam 53.158 pessoas. Já a residência de verão da família imperial brasileira foi visitada por 375.966 pessoas. A pergunta que eu faço para vocês é: será que nós conseguimos escrever esses números por extenso? O que é escrever um número por extenso? É escrever como você lê ele, certo? Será que nós conseguimos? Vamos lá, galera. Se nós fôssemos escrever esses números por extenso, o nosso primeiro número que nós temos que analisar é 66.341 estudantes. Então, 66.341 estudantes, certo? O segundo número, então, é da dramatização do recital Um Sarau Imperial. Então, 53.158 pessoas. Nós também conseguimos escrever ele através de por extenso. E o último foi a visita da residência da família imperial, que é 375.966 pessoas. Beleza? Vocês sabiam, gente, que esses números eles têm classes e ordem? Vamos estudar então o que é uma classe e o que é uma ordem. Antes de nós analisarmos então a classe e ordem daqueles números, nós temos que entender o que é ou quais são o quadro do valor lugar de cada número. Então nós vamos pensar o seguinte: lá no enunciado ele diz para a gente duas datas importantes, que é o que? O ano de 1943. Lembra que esse ano ele foi o quê? Foi quando o museu foi inaugurado. E nós temos também o ano de 2015. Observe que nós temos os nossos valores posicionais, que é da unidade, nós temos o valor posicional da dezena e nós temos o valor posicional da centena e da unidade de milhar. Certo, galera? Mas o que é valor posicional, gente? Vamos pensar aí, então. O seguinte, se você tem acesso à internet, você vai digitar Abaco Virtual para você poder fazer as atividades e ver se você está acertando ou não. Beleza? Se você não tem acesso à internet, o professor trouxe aqui um exemplo que você pode confeccionar esse exemplo aí na sua casa, certo? Esse exemplo é um exemplo bem simples, beleza, galera? Quando a gente fala então em valor posicional, nós vamos pensar aqui, ó, no quadro do valor lugar, nós temos que lembrar que existem aqueles principais que a gente já estudou, né? Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. O que nós temos que lembrar também que a unidade é uma unidadezinha. Então, o que o professor trouxe? Trouxe aqui o material dourado. Todo mundo lembra do material dourado? Então, isso daqui é representado por uma unidade. Nós temos também a dezena. A dezena é uma junção. Observe que a dezena, se eu pegar a dezena, colocar uma unidade aqui em cima, ele vai parar bem certinho no valor de 1. Agora, se eu colocar 10 unidades, não vai dar uma dezena? Então, nós sabemos que uma dezena é igual a 10
unidades. Isso mesmo, galera. Tá, mas além da unidade, nós temos o quê? Nós temos a centena. A centena basta a gente colocar 10 dezenas. Então, se eu colocar 10 dezenas na centena, eu vou ter uma centena, certo? E, por último, nós também sabemos que cada quadradinho desse daqui é 1. Então, quer dizer que a centena é 6. 100, beleza? Gente, presta atenção no seguinte, nós temos o número, então, 1943. Quais são os algarismos que nós temos aí? Nós temos o algarismo 1, nós temos o algarismo 9, o algarismo 4 e o algarismo 3. Lembrar que algarismos são números. O valor posicional é quanto esses números estão representando, certo? Então, no nosso vídeo aqui, nós temos o seguinte, que a nossa unidade é 3, a nossa dezena é 4, a nossa centena ela é 9 e a nossa unidade de milhar é 1, certo, galera? Quando nós temos isso, nós acabamos de formar no nosso ábaco o número 1943. Lembrar que na posição 1, que é a unidade, o 3 está valendo 3 mesmo. Na dezena, o 4, ele está valendo quantos? Ele está valendo 40. Porque se nós temos 4 dezenas, quer dizer o quê? O que quer dizer? Isso mesmo, gente. Se nós temos 4 dezenas, quer dizer o que nós temos? 40 unidades. Beleza? Então, 4 dezenas tem que lembrar que é 40 unidades. O nosso valor posicional é 9 na centena. E quanto ele está valendo? Ele está valendo 900. Por isso que nós falamos 900. Então, se nós pegarmos 9 centenas dessa daqui, nós vamos ter 900 unidades. E a unidade de milhar é uma. Quer dizer o quê? A unidade de milhar é esse cubo enorme. Se nós pegarmos, então, esse cubo aqui, ele tem exatamente 10 centenas. Então, quer dizer que então, ele tem 1000 unidades. Beleza, galera? Então, assim, ó, nós vimos já a nossa unidade, nós vimos o que é algarismo. Nós também temos o número 2015. Observe que quando ele passou de 9 centenas aqui, o número 2015, e nós também conseguimos colocar ele no ábaco. Quando nós falamos, então, em classe e ordem, nós temos que pensar que nós temos, então, as nossas unidades, que é a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, certo? Então, lembra daqueles números que falavam da quantidade de visitantes de cada setor? Nós vamos analisar cada um deles agora. Nós temos a unidade. A unidade, ela vai ser a nossa primeira ordem. Então, sempre você vai começar colocando o número pela unidade. Depois nós temos a dezena, que é a nossa segunda ordem, e a centena, que é a nossa terceira ordem. Por que, professor, você começa da direita para a esquerda? O que está acontecendo? Nós temos, então, a primeira, a segunda e a terceira ordem. Continuando, nós temos a quarta, a quinta ordem, certo, galera? Colocando os valores posicionais, nós vamos ter, então, o setor da educação, que foram aquela que os estudantes foram visitar o museu, e o setor do espetáculo. Colocando, então, em ordem, nós vamos ter o número do setor da educação, é o quê? Era 66.341 estudantes. O que vocês têm que entender? Que o 1 tem ordem 1. O 4, ele tem algarismo 4, só que ele está na segunda ordem. A segunda ordem é a da dezena, então quer dizer que aqui ele vale 40, isso mesmo. O 3, ele tem algarismo 3, está na terceira ordem, ele está na casa das centenas. O 6 está na quarta ordem, está na casa da unidade de milhar. E o outro 6 está na quinta ordem, está na dezena de milhar. A mesma coisa a gente pode observar no nosso espetáculo Som e Luz, beleza? Então vamos lá, gente. Quando nós pegamos um número maior, então vamos imaginar aí aqueles números que falaram que foram visitar a Casa Imperial. Gente, a nossa ordem, ela continua a mesma. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta ordem.
Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Observe que aumentou aqui uma ordem, que é a sexta ordem. E observe que acrescentou duas coisas aqui. Primeiro, a classe das unidades. Segundo, a classe dos milhares. Então, o que são classes? É a divisão de 3 ordens. Então, a cada 3 ordens, você tem uma classe. Ou seja, se nós fôssemos analisar o número 375.966, nós saberíamos que o número ele tem 6 ordens e 2 classes, que é a classe da unidade e a classe da dezena. Uma coisa muito importante que você tem que anotar, que a cada 3 ordens nós temos uma classe. Isso mesmo, galera. O que é uma decomposição dos números? Então, vamos pensar aí, que é aquilo que a gente começou a falar no vídeo. O número 66.341, ele tem quantas ordens? 5, certo? Então, ele tem 5 ordens. A primeira ordem é da unidade. A unidade vale 1, só que ela está no valor posicional da unidade, então é vezes 1. A segunda, a dezena, vale 4, só que ela está no valor de posicional de 10 em 10. Então, vai ser 4 vezes 10, que é 40. O 3 está no valor posicional da centena. A centena, nós vimos que vale o quê? Vale 100. Então, a centena, nós temos 3 vezes a centena, que é 3 vezes 100. A unidade de milhar vale 1000. Então, a unidade de milhar vale 1000 unidades pequenininha. Então, isso quer dizer que nós temos o 6 na unidade de milhar. Então, multiplicaremos por 1000. E a dezena de milhar, nós temos 10.000. Se nós somarmos 60.000 mais 6.000 mais 300 mais 40 mais 1, nós estamos somando o quê? Nós estamos somando os nossos números. E no final nós teremos como resultado 66.341. Isso que nós acabamos de fazer é chamado de decomposição dos números. Beleza, galera? Então vamos lá. Nós temos que o segundo número, o número 53.158, ele é composto por quantas ordens? 5 também, 5 ordens, certo? Então, fazendo a decomposição, a nosso valor posicional, então, o 8 é unidade, o 5 é dezena, o 1 é centena, o 3 é unidade de milhar e o 5 é dezena de milhar. Unidade vezes 1, dezena vezes 10, centena vezes 100, unidade de milhar vezes 1000 e dezena de milhar vezes 10.000. Se eu fizer a soma desses números aqui, então eu vou ter o nosso número principal, que é o 53.158. O que o professor fez aqui? O professor só fez a decomposição desses números. Então, o número 53.158, eu posso escrever ele como 50.000, mais 3.000, mais 100, mais 50, mais 8. Isso é chamado de decomposição dos números. Então, vamos lá, galera. A residência de verão da família imperial brasileira foi visitada por 375.966 pessoas no ano de 2015. Nós sabemos, então, que ele é composto por 6 ordens e quantas classes? 2 classes, certo? Então, vamos lá. Se ele é composto por 6 ordens e 2 classes, nós temos o seguinte, que o 6 é da unidade, o outro 6 é da dezena, o 9 é da centena, unidade de milhar é o 5, dezena de milhar é o 7 e centena de milhar é o 3. Lembra que centena de milhar vai para 100.000. Decompondo esses números, basta então a gente fazer a soma desses algarismos aqui que nós temos da unidade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. E nós temos então as nossas atividades. Então, as nossas atividades estão lá na atividade 4 da página 7 e atividade 6 da página 8. Essas atividades elas serão disponibilizadas aí no material de apoio. Até mais, galera!